Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Normalmente falo de improviso, mas o Presidente alertou-me logo que eu não me podia esticar muito e, portanto, trago aqui escrito o papel. Estou a brincar. Muito boa tarde a todas e a todos. O Sr. Presidente do Politécnico, estimado Professor Dr. António Fernandes, já vos cumprimentou de forma exemplar e institucional, pelo que não irei ler de novo a extensa lista de presenças. Eu normalmente conto uma pequena história que no Brasil um antigo prefeito de São Paulo, em ocasiões formais, tinha como hábito cumprimentar a plateia de uma forma muito simples, com o intuito de que não ficasse ninguém esquecido nesse mesmo cumprimento e de forma a que as primeiras linhas do seu discurso não ocupassem muito tempo a serem lidas. Assim, na inauguração de uma nova obra, referia: caros conterrâneos. No dia da cidade começava os discursos, da mesma forma: caros conterrâneos. Em cerimónias de aniversários de instituições, a mesma coisa: caros conterrâneos. Era de resto esta a sua imagem de marca, até que um dia, numa homenagem a título póstumo a um escritor conhecido, realizada num cemitério local, disse: caros conterrâneos e caros subterrâneos. Considerem-se todos cumprimentados. O Instituto Politécnico de Castelo Branco assinala hoje 45 anos de vida e aproveito por isso para felicitar o Presidente da instituição e, na sua pessoa, todos os seus antecessores e equipas presidenciais, diretivas, toda a comunidade académica e aqueles que dela fazem parte ou já fizeram parte. Felicito também a cidade de Castelo Branco e a Vila de Idanha Nova pelo percurso conjunto e todos os outros concelhos que têm colaborado com o IPCB. A todos os meus parabéns. Comemoramos 45 anos do Politécnico de Castelo Branco numa época de grandes desafios internos e externos que obrigam a instituição a ser resiliente, inovadora, proativa, diferenciadora e ambiciosa para que no futuro possa ser tão ou mais marcante para a região e para o país do que foi nestes primeiros 45 anos de existência. Considero-me um privilegiado, pois acompanho o pulsar da instituição há mais de 30 anos, como jornalista, como estudante, como editor e desde 7 de julho como Presidente do Conselho Geral, facto que revela também a maturidade do próprio Politécnico de Castelo Branco, que pela primeira vez na sua história confiou a um alumni o cargo de maior responsabilidade dentro do seu modelo organizacional. Uma responsabilidade, diga-se, que não é nova para mim, pois, como sabem, nos últimos 6 anos estive no Conselho Geral da Universidade de Évora, os últimos 4 como Presidente, tendo também sido cofundador do Fórum dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Conselhos Gerais das Universidades Públicas Portuguesas. Agradeço por isso a confiança e a responsabilidade que os conselheiros e conselheiras, pessoas experientes e de primeira água que se disponibilizaram para dar o seu contributo ao Politécnico de Castelo Branco, me proporcionaram. Sabemos, todos os que integramos o Conselho Geral, a grande responsabilidade que temos nas nossas mãos, assim como também estamos conscientes do compromisso acrescido de contribuirmos para um Politécnico mais forte, sem muros, onde a participação de todos é importante. Só em conjunto isso será possível. Quem pensa o contrário, a médio prazo, concluirá que a solução só poderia ser essa. O ensino superior vive momentos decisivos. A revisão do regime jurídico está em curso. Mais do que alterar, importa melhorar e não comprometer aquilo que o país tem como uma mais-valia inestimável, a rede de ensino superior portuguesa. Esta rede, abrangente, qualificada e competitiva, garante que todos os que querem prosseguir estudos superiores tenham a possibilidade de o fazer num politécnico ou numa universidade perto de si. Este corpo de instituições de ensino superior, que forma, investiga e qualifica, é hoje o principal instrumento de coesão territorial do país. Não deve nem pode ser posto em causa por razões economicistas ou políticas centralistas. Pelo contrário, deve ser reforçado. A redução do número de candidatos no concurso nacional de acesso deste ano fez com que praticamente todas as universidades e politécnicos perdessem alunos, com as instituições do interior do país, e em particular as politécnicas, a serem mais afetados. Não vale a pena meter a cabeça na areia. A nível governativo, há que encontrar mecanismos para que mais estudantes concluam o ensino secundário e profissional e se candidatem a cursos superiores. Partilho a ideia defendida por Manuel Heitor, antigo secretário de Estado do ministro Mariano Gago entre 2006 e 2010 e ministro do Ensino Superior entre 2016 e 2021, quando critica a alteração registada este ano para a conclusão do ensino secundário e para o acesso ao ensino superior via concurso nacional, com mais exames e uma maior ponderação dos mesmos nas médias das candidaturas. Na sua perspectiva, e cito,
Afronta os ideais democráticos e republicanos de promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior e distancia-se dos princípios social-democratas europeus. Fim de citação. O antigo ministro vai mais longe e recorda que as ações políticas, tal como as que tomou, devem ter por base, e volta a citar, a ideia de que o acesso ao conhecimento deve ser livre e aberto a todos, independentemente da sua condição económica. Nesse âmbito, o acesso ao ensino superior é considerado particularmente crítico para uma sociedade que se quer de aprendizagem. Exige eliminar barreiras de forma contínua e sistemática e reconhecer que as principais barreiras no acesso à formação avançada da população residente em Portugal continuam a ter uma origem social e económica. Fim de citação. Os últimos anos demonstraram que é possível trazer mais estudantes ao ensino superior. Hoje, metade dos jovens portugueses com 20 anos estuda no ensino superior. Um processo que não significou facilitismo, ao contrário, pôs à prova os politécnicos e as universidades. Contudo, neste último concurso, a alteração das regras inverteu o processo que era bom para o país. O poder político nacional deve olhar para o país como um todo, adotando medidas que não asfixiem as instituições localizadas nos chamados territórios de baixa densidade, como o nosso, e que garantam que mais jovens e menos jovens ingressem nas universidades e politécnicos, porque estudar no ensino superior não é um privilégio e não pode ser visto como tal. Aliás, a peregrina ideia de quem está a frequentar um curso superior é um privilegiado não só é grave porque leva a conceitos populistas de que o país não deve pagar a educação dos seus e que não necessitamos de mais gente qualificada, como também é um argumento que subverte aquilo que a reforma de Veiga Simão e, em sequência, o 25 de abril de 74 trouxeram ao nosso país. A democratização da educação a todos os cidadãos e nos diferentes níveis de ensino e que permitiu, pasme-se, que cerca de 500 mil de estudantes estejam hoje no ensino superior em Portugal. Pessoalmente, considero que a entrada no ensino superior, e como disse também, partilho da opinião do Presidente do Politécnico Castelo Branco, deve ser algo natural para o percurso académico dos jovens. Como era o ensino secundário quando a escolaridade obrigatória era ao 9º ano. Mas também para os menos jovens, numa perspectiva de formação ao longo da vida e de requalificação ou melhoria das competências profissionais. A rede de universidades e politécnicos existente no nosso país, robusta, que garante a qualificação de todos os que queiram ter uma formação superior e que é, como eu há pouco referi, o principal instrumento de coesão territorial, tem a capacidade de democratizar o saber. Não acolhe privilegiados, acolhe estudantes que têm o direito de estudar mais e assim dar novas oportunidades a Portugal. A capilaridade existente da rede não garante privilégios, mas sim capacidade de conhecimento, inovação, investigação, democratização e, acima de tudo, mundo. Estimados professores, estimados estudantes, funcionários e convidados, mas se a nível nacional a responsabilidade compete ao Governo e a todos nós que lhes devemos saber demonstrar tudo isto, internamente há que refletir, agir, trazer pragmatismo à equação, com a certeza de que as soluções só serão positivas se envolverem, como diz o Papa Francisco, ou como disse, todos. O Politécnico Castelo Branco, desde cedo, soube abraçar a região, foi audaz na descentralização e, pasme-se, abriu um polo em Idanha Nova, no início da década de 90, da então Escola Superior de Tecnologia e Gestão, hoje é este que aqui estamos, muito antes da Escola-Mãe abrir em Castelo Branco. Foi pioneiro na abertura da primeira Escola Superior de Saúde do subsistema politécnico, tendo a capacidade de integrar, de forma mais natural possível, a então Escola de Enfermagem Dr. Lopes Dias. Olhou para o futuro ao criar a Escola Superior de Artes Aplicadas, a primeira no interior do país. Injetou e continua a injetar muitos milhões de euros na economia regional. Há pouco, em conversa com o Sr. Presidente, falávamos em 3 euros por cada euro do Orçamento de Estado. Estamos a falar de muito dinheiro, que o Orçamento do Politécnico é de cerca de 32 milhões de euros. Portanto, é uma questão de fazer as contas, como dizia o antigo Primeiro-Ministro António Guterres. Integrou também a Universidade Europeia, aumentou o número de alunos, criou consórcios, abriu o primeiro doutoramento em parceria com politécnicos de Coimbra, Viseu e Santarém, e tem outros em avaliação. Construiu residências para estudantes, tem em construção uma nova e está a requalificar mais 2. É responsável por fixar quadros, por dar mão de obra qualificada a empresas novas e mais experientes, e por fomentar a abertura de outras a partir dos seus diplomados. O que seria Castelo Branco e a região sem o Politécnico, sem os seus cerca de 5 mil estudantes e sem as centenas dos seus profissionais? E o país o que poderia
o que perderia sem os milhares de diplomados do Politécnico de Castelo Branco. São estas questões que devem ser colocadas pela academia, pelo tecido empresarial e pelo poder local. Fator que no IPCB permitiu o poder local a implementação do ensino superior a Idanha Nova, como atrás referi, a abertura do campus da Talagueira, a construção da ESART, que com a autarquia albicastrense a ceder terrenos para o campus da Talagueira e para a nova escola a assumir o pagamento da componente nacional da obra, quando o governo da época o recusou fazer, colocando em causa o projeto, que permitiu mais recentemente a requalificação do espaço entre as escolas de saúde e de artes aplicadas e que deverá ainda olhar para aquilo que ainda falta construir no campus da Talagueira. Minhas senhoras e meus senhores, estou mesmo a chegar ao fim, são mais 20 minutos. O contexto atual exige um pacto de regime regional pelo ensino superior no nosso território, que possibilite que as instituições de ensino superior possam ser reforçadas e se reforcem no seu conjunto. Um pacto de regime regional que desde logo permita mais parcerias entre instituições de ensino superior, universidades e politécnicos. E o Politécnico de Castelo Branco tem um bom exemplo, com a rede A23 que integra os politécnicos da Guarda e de Tomar. Parcerias que mantenham a autonomia de cada uma das instituições, mas que tragam vantagens competitivas para todas, seja através de candidaturas e projetos em conjunto, seja na oferta formativa, aproveitando a possibilidade dos politécnicos ministrarem doutoramentos. Um pacto de regime regional que inclua o poder autárquico de forma efetiva. É importante que as instituições de ensino superior consigam envolver os e as autarcas do território para que possam contribuir para o seu desenvolvimento diferentes projetos vantajosos para a região. Nesta equação, os atores políticos nas câmaras têm que perceber também o que representa o ensino superior para os seus concelhos ou o que pode vir a representar. Durante esta campanha eleitoral, não consegui ler qualquer proposta concreta por parte de diferentes candidaturas a nível nacional, não quero particularizar aqui a região, mas sei que no caso concreto da região, os autarcas estarão naturalmente atentos a esta questão. Um pacto de regime que integra o tecido empresarial e económico. Também as OLS, o movimento associativo, diferentes organismos e a sociedade civil. Esta será a forma de, em conjunto, nos tornarmos mais fortes, mais competitivos, mais interventivos e mais referenciados no país e na região, preparando-nos para um médio prazo que se tornará muito difícil se não houver, por parte da tutela, medidas concretas e equilibradas para as instituições do interior face às do litoral. A título de exemplo, só 2 cidades, Lisboa e Porto, tiveram cerca de 50% das vagas de acesso ao ensino superior no Concurso Nacional de Acesso. E como até agora poucas foram as medidas tomadas nesse sentido, o melhor é mesmo estarmos unidos neste propósito. Ainda em relação às vagas, Castelo Branco, através da sua Escola Superior de Educação, é uma referência na formação de professores. É importante que o Ministério possa protocolar a abertura significativa de mais vagas, à semelhança do que o fez com outras instituições. Acredito que no mesmo âmbito, e uma vez que, como referiu o Ministro, os cerca de 27 milhões de euros não se esgotaram nos primeiros acordos estabelecidos, esta seja uma oportunidade garantida. Será este pacto de regime regional que permitirá conversar com o Ministro com parceiros fortes ao nosso lado, determinados em reforçar o IPCB. Afinal, tem sido essa a mensagem que o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, professor Fernando Alexandre, tem solicitado às instituições de ensino superior. Quando vierem falar comigo, não venham sozinhos e tragam projetos. Estimado Presidente do Politécnico de Castelo Branco, tem sido um prazer trabalhar consigo nestes meses desde que assumi o cargo que agora exerço. Um trabalho transparente e de proximidade, como deve ser a relação institucional entre os dois órgãos e aquilo que são as competências e a independência de cada um. Quando é assim, as coisas só podem correr bem. Pode contar comigo, enquanto Presidente do Conselho Geral do IPCB, nesta reta final do seu segundo e último mandato, para em conjunto reforçarmos o Politécnico. Estarei, e todos os conselheiros também o estão, empenhados em tornar a instituição ainda mais forte, tal como tem sido o seu propósito. Uma disponibilidade que naturalmente se manterá para quem lhe suceder no cargo em 2026. No Conselho Geral contribuiremos, cumprindo as funções do órgão, para o impulsionar do Politécnico e da região, garantindo a transparência nas deliberações e a seriedade nas decisões. Procuraremos estar perto da comunidade académica e da sociedade, com a concretização de algumas atividades. Com responsabilidade, saberemos tomar as melhores opções para o IPCB. Parabéns ao Politécnico de Castelo Branco. Muito obrigado.